Eu nasci numa cidade cheia de aviadores, né? O barulho mais insistente que havia durante os dias nessa silenciosa e pequena cidade daqueles entonces eram os rombos dos DC-3 decolando, e, né, com aqueles motores 300 maravilhosos, etc., 9 cilindros radiais, etc., sobrevoando a cidade, fazendo as decolagens. Aquilo era uma sinfonia. E a gente passou a infância fugindo para o aeroporto, quando saía da escola. Quando chegava em casa, alguns castigos, algumas reprimendas. No outro dia a gente repetia tudo de novo, porque o prazer de ver os aviões era maior do que as dores das reprimendas e dos castigos. Eu mudei-me para Brasília para estudar o ensino médio, o que hoje é o ensino médio, e foi em Brasília que eu comecei a frequentar o Aeroclube de Brasília, do qual fui aluno. E aluno 806, brevetado no Aeroclube de Brasília. Foi muito interessante, que eu brevetei com 17 anos. Eu brevetei no meio de março, aproximadamente, fiz 18 anos no mês de outubro. Então eu tinha uma autorização especial do Ministério da Aeronáutica para poder voar e tal, porque naquela época isso era possível. O primeiro voo solo, ele talvez seja o mais fácil de se fazer. Você só tem empolgação, né, e vontade, e aquela sensação de que dou conta, é fácil, aprendi. E o instrutor sente aquilo, né, e diz, não, você pode voar solo. E te solta ali no meio da pista. É uma maravilha. De Brasília eu vim para Tocantins, porque o comandante, grande amigo e irmão Osmar Palha, ele voava aqui em Gurupi, o comandante Jacinto Nunes, um dos grandes nomes da aviação, tinha um táxi aéreo aí, e ele voava por uma empresa de colonização agrícola, um negócio assim, chamada Vila Rica, né, lá no Mato Grosso. E ele me disse, olha Sérgio, você vai lá em Gurupi que você pega duplo comando comigo, pega umas horas de voo, e começa na aviação. Era um triciclo, um Skyline, Papatango, Kilo, Mike, lindo, seminovo. E de lá então eu voei com Jacinto Nunes, depois em Porto Nacional, Ali Valente convidou para voar com ele, depois de um tempo, tínhamos muito trabalho por aqui. Na época em que a Norberto Debrecht construiu a usina do Balsas Mineiro, e nós tínhamos esse contrato de voos, então voava Salvador, Brasília, Goiânia, eram nossas rotas, nós tínhamos. Depois eu fui para o sul do Pará, a fase mais interessante, com as condições mais limites da aviação, tanto para os equipamentos quanto para as habilidades dos pilotos. E ali nós moramos ali muitos anos, o que foi muito interessante, né? Talvez a fase mais feliz da minha vida tenha sido naquelas condições, né? Talvez perigosas, inóspitas, difíceis, complexas, mas de uma felicidade imensa, né? Afinal de contas, você estava voando nas situações limites, né? Que todo homem busca suas situações limites para poder se autoconhecer. Quando você voa, a integração entre você e a máquina, ela deve ser total. Então, não é o meu avião que teve uma pane, foi o meu motor que parou. Eu e a máquina somos um, né? E você consegue identificar a pessoa que voa e a pessoa que pilota avião. Pilotar uma máquina é simplesmente saber os seus procedimentos técnicos e operacionais, de cabeça, de cor, no checklist, e executá-los com eficiência. Qualquer criança voa, pilota um jato num simulador. Mas voar uma pequena máquina, no seu conceito mais profundo, é uma integração tal que você não se diferencia dela. O piloto que voa, ele diz do avião como se estivesse dizendo do seu próprio corpo. Fui eu que deslizei, fui eu que flutuei num procedimento, fui eu que afundei, e não o avião. E quando há essa integração, aí, meu irmão, você tem que confiar na substância que você adquiriu com seus estudos, com sua vivência, com sua prática. É por isso que a gente voa na Amazônia 8 meses por ano voando no mau tempo. Nós somos aviadores, nós sabemos fazer isso. Sim, mas as pistas, lá no destino, as pistas são curtíssimas, dentro de verdadeiros buracos. Sim, mas eu sei fazer isso, aprendi a fazer isso, eu sei voar, então eu vou lá. E você repete essas operações. A repetição delas dá segurança, da habilidade, da confiabilidade, enfim, uma série de coisas, né, que talvez a outros é preciso
treinamento extraordinário, etc, etc. Mas em nós que estamos lá vivendo aquilo, a cada nova pista cada vez mais curta, você está habilitado para aquilo e acha aquilo muito natural. Na realidade, vindo de fora ou de outra época, visto isso de fora ou de outra época, é uma coisa realmente excepcional. Quando eu cheguei em Redenção, o dono da empresa disse, olha, você vai entrar para o Xingu amanhã às 10 da manhã. Quando ele falou a palavra entrar, foi o primeiro impacto que eu tive. Cheguei em alguma coisa completamente diferente. E no outro dia, às 10 da manhã, o avião estava completamente carregado, com até excesso de peso, porque isso na Amazônia assim, não pesa muitas coisas. Coube, entra-se. E eu decolei às 10 da manhã e perguntei por que tem que ser às 10. Ele, porque lá só abre depois das 10. Abre o quê? O tempo. Seguindo as orientações dos mais antigos que eu conversei na noite anterior, eu me apoiei ligeiramente à esquerda do rio e consegui um espaço por causa da evaporação às 10 da manhã e achei, de repente, no entroncamento, na desembocadura do Rio Fresco com o Rio Xingu, uma cidadezinha com 4 ruas e uma grande pista de pouso asfaltada, São Félix do Xingu. Eu sobrevoei e pensei, bem, como eu vou ficar aqui somente 3 dias ou 4, tá ótimo. Pousei e tal, etc. Fiquei 6 anos. Alguns dos nossos colegas chegam e tentam fazer, e dizem, olha, isso não é para mim, eu prefiro outro estilo. Prefiro uma aviação executiva mais tranquila, etc, etc, e encaminha a sua vida por aí. Outros dizem, não, minha vocação é para ser piloto de linha aérea. Caminham a vida por aí. Outros, quando começam a operar ali, dizem, rapaz, isso aqui é muito bom. Você recebia em espécie ou em ouro? Em ambas as situações. Em ambos os casos, né? Porque o ouro é a moeda de troca mais comum, às vezes não se tem nem espécie para cobrir a quantidade de ouro que a pessoa tem ali, para poder fechar o negócio. Né? E tal. Então isso é muito comum. E tem as estruturas de compra e de recompra e tal. É um comércio sofisticado. Você guardava o ouro, era no vidrinho de epoclé? É Parex. É Parex, tá? É, porque um dia a turma bebia muito, né? No outro dia tinha ressaca. Tinha que beber o Eparex. Depois encher com o quê? Ah, põe o ouro dentro. São 100 gramas. Em algum momento você viveu situação difícil? Eu tive uma parada de motor entre Tucumã e São Félix do Xingu, no 210. Né? Tive uma parada brusca de motor. Eu decolei de Tucumã a meio-dia e 30. E algum tempo depois, uma meia hora depois, eu tive uma parada. Isso baixo ainda, porque o avião estava extremamente pesado. Eu decolei com muito equipamento de mina, mantimentos, o avião estava muito pesado e tal. E uma meia hora depois, eu tive uma parada de motor. E meia hora depois, naquele clima muito úmido e quente, não se sobe com muita facilidade. Com aquelas características de peso, não se sobe com muita facilidade. Mas aí ele parou o motor. Eu chamei os amigos no rádio, eu avisei que havia uma parada de motor e dei a posição exatamente do impacto que ia ter, porque não ia demorar muito, porque não estava muito alto. E meus amigos que estavam voando ouviram e começaram a dizer pelo rádio, Serginho está caindo. Bem próximo ao impacto, eu percebi à minha direita que havia uma variação na camada, porque a selva é muito densa e muito alta, então aquilo é um tapete verde, muito alto e muito denso. Né? Ele diminuiu um pouco a altura, eu percebi aqui à minha esquerda, e eu julguei que ali seria mais fácil. Né? Quando eu inclinei a aeronave levemente, para poder atingir aquele espaço que eu achei que podia ser razoável, ele afundou muito, porque qualquer inclinação afunda a aeronave, né? E com excesso de peso. Com aquelas condições atmosféricas ruins, ele afundou. Nesse afundamento, ele bateu a asa direita numa árvore, e já sacou a asa direita, ele fez uma torção e quebrou a estrutura atrás de mim, a fuselagem partiu-se atrás de mim. Então é muito interessante que o primeiro impacto não foi frontal, ele foi torcendo, lateral e torcendo. Essa gerou uma força centrífuga para trás e partiu a fuselagem atrás de mim, foi beijado para trás. Isso me salvou completamente. Estava sozinho. E aí então ele praticamente esfarelou a aeronave. Ele conseguia atingir o solo apesar de toda aquela densidade. Mas o que é que conseguia atingir o solo? Apenas com a estrutura aqui em volta de mim, que nós chamamos de poste, tal, o banco, e nada mais, nem na frente, nem atrás, nem em volta. Acho que o motor até hoje ninguém nunca achou, etc. Então, fragmentos, simplesmente fragmentos. E eu estava completamente lavado de combustível, porque estava muito cheio os tanques com aquele combustível.
eu não tive um pequeno arranhão para colocar um cotonete de mercúrio, né? Então, nada. Eu pegava no meu rosto, né, para ver se havia sangue, ou naqueles momentos, não havia sangue em nenhum lugar, nada, absolutamente nada. Eles conseguiram me achar umas 2h30 depois, por cima. Passavam por cima de mim, mas não conseguiam visibilizar, porque aquilo fecha muito a selva, né? Mas um amigo lá do sul, até muito interessante, conseguiu me ver. Ele disse, ele está vivo, está em pé. Me resgataram às 5 da tarde, e eu cheguei de volta a Tucumã, mais ou menos 5h30 da tarde. A longevidade da carreira, da vida de um aviador, ela depende dos seus estudos, do seu treinamento, né? Dos seus cuidados. Quando você decola, você vê o mundo de outro jeito. E não só vê-lo, mas concebê-lo de outra forma. E o concebe, porque você passa a adquirir outra noção de espaço e tempo. A cabine de comando de um avião, que a gente passa horas, 10 mil, 20 mil horas, 30 mil, dependendo da idade do aviador, dentro de uma cabine de comando, ela tem talvez muito mais, é um ambiente muito mais monástico do que a cela de um monge, né? Claro, ali você está contemplativo, né? Olhando para um horizonte, uma criação de Deus, uma dimensão imensa, profunda, misteriosa, e você se deslocando dentro dessa realidade, voando. Voar é uma arte que corresponde ao mais profundo dos desejos humanos. E quando a habilidade ela corresponde diretamente a esse desejo, aí você fica bom aviador. Aí você não esquece da sua habilidade de voar em nenhum momento, né? Em nenhum tempo.